Vamos agora ver o que os arminianos falam, porque já vimos o que os calvinistas falam. Nunca foi propósito de Jacob Armínio lançar dúvidas no processo de salvação. Ele apenas debruçou-se no tema e em seus estudos criou uma nova forma de ver o mesmo assunto com outra perspectiva. Professor conceituado, amante da sabedoria, trouxe uma linha que até nos dias atuais reúne teólogos do mundo inteiro em suas considerações. O arminianismo divide-se em duas vertentes, o arminianismo clássico e o arminianismo wesleyano. O primeiro dentre de uma ortodoxia direta de Jacob Armínio e o segundo pela ótica teológica de John Wesley 100 anos depois. Arminiano clássico. O termo arminiano jamais foi empregado por Armínio, porém os herdeiros dos seus pensamentos. Os cinco artigos arminianos, olha só, agora não são 5 pontos, agora são 5 artigos. Os remonstrantes trouxeram tantos e profundos estudos que legaram o apelido de arminianos. Os teólogos holandeses, na época, oponentes à linha de Calvino, foram mostrar de novo o conceito de Armínio, que provocou uma batalha que já varou pelos seus 500 anos de história na teologia mundial. Os 5 artigos da remonstrância. Então, nós vimos agora 5 pontos calvinistas, agora veremos 5 artigos da remonstrância, que diferem um pouquinho. Vamos me ajudar aí? Primeiro tópico é... pode ser também depravação total, ok? Próximo tópico. Eleição incondicional. Como? Eleição. Eleição condicional, né? Pode resolver isso aí. Gente, condicional. A eleição é condicional. Para o arminiano é condicional. Ela depende de uma condição. Não é incondicional. Então vamos lá. Eleição condicional. Próximo. Expiação ilimitada. Próxima. Graça preveniente e aí é perseverança. Não é preservação, preservação é calvinista. Perseverança. Perseverança dos santos. Perseverança. Perseverança. Pode ser. Vamos lá. É isso mesmo, condicional. Vocês precisam aprender esses pontos, tá? Essa é a base da nossa doutrina. Ok? Total depravação. A graça salvadora não está inserida em sua concepção humana. Espera aí, deixa eu primeiro explicar. Tá, vamos ler isso aqui. Porque a explicação que eu dei nos pontos é um pouquinho parecido com essa aqui. Então eu vou fazer primeiro essa aqui. A graça salvadora não está inserida em sua concepção humana, nem mesmo nas suas obras, por mais nobres que sejam. E ainda assim, mediante sua pecaminosidade, não pode agir nem pensar em nada que seja bom, pois a depravação é total em termos de pecado. O homem pecou, gente. Esse é um ponto pétreo. Ok. No entanto, o homem pode descaracterizar esse estado natural através da ajuda do Espírito Santo, sendo regenerado, vivificando-se em Cristo Jesus, reconciliando-se a Deus e através de Cristo Jesus, e no uso da sua capacidade de pensar e agir com toda a decisão de sua vontade e entendimento, sendo capacitado de pensar e falar e agir, querendo praticar o que é verdadeiramente bom segundo a palavra de Deus. No que diz Romanos lá? Que o Espírito Santo me ajuda em minhas fraquezas, não é isso? Que eu não sei pedir como convém. Então, os arminianos e os calvinistas, eles concordam no ponto que o homem é totalmente depravado. Ele perdeu todo o direito dele de santidade quando ele pecou no Éden. Para um não tem mais jeito, mas para o arminiano tem jeito. Quando o homem decide se arrepender dos seus pecados e tomar uma decisão na sua vida. Para nós é mais fácil entender isso, porque a gente é daqui, a gente cresceu aqui. Mas eles têm essa convicção deles lá, cara. É uma coisa que não muda, os caras creem assim, a gente tem que respeitar. Eu não estou aqui para meter pau em ninguém. Eu estou dizendo as duas coisas com respeito.
Agora, se fosse um debate, eu estaria nervoso, vermelho. Mas não é o caso, tem que ter ética. A eleição incondicional. Eleição condicional. Deus determinou, ainda na eternidade, antes mesmo de toda a criação, por um plano imutável, a salvação de toda a humanidade que caiu em pecado. Salvação essa por meio de seu Filho unigênito Jesus Cristo, mediante a obediência e submissão à fé até o fim. Com a mesma veemência de autoridade, condenar ao inferno sob pena de eternidade os descrentes que forem alheios à palavra explícita em João 3,36. Quem pode ler essa palavra aí? João 3,36. Então, na eleição condicional, os arminianos dizem o seguinte: Deus, presta atenção agora aqui, essa parte torra a cabeça. Baseado numa pré-ciência, apesar de que tem uma terceira linha teológica que diz que Deus é atemporal, se ele está de um ponto determinando outro ponto, ele está dentro de um contexto de tempo. Gente, eu não vim aqui para... Eu vim aqui para dar aula, então vamos entrar aqui agora para queimar a cabeça agora aqui, ó. Existe uma terceira linha, não é a nossa, mas é interessante, que diz que Deus é atemporal, que diz que a eternidade está fora do que nós chamamos de tempo. Eu falei um pouco sobre isso da outra vez, lembra? Daquele de triângulo, o é, o será de Deus, o é, o era e o será, que o nosso passado, presente e futuro está dentro do é de Deus, não está no era e nem no será. Lembra? Que é a super-eternidade. Nós temos o tempo, Deus tem a eternidade. Deus está dentro de um tempo, então se ele está num tempo, para determinar alguma coisa, ele tem que estar em um conjunto de tempo, porque ele está de um tempo, vendo um outro tempo. Se ele é Deus mesmo, ele está atemporal, ele está fora do tempo, vendo no tempo aquilo acontecer. Portanto, para essa terceira linha, as duas linhas do arminianismo e do calvinismo não estão batendo. Isso é uma linha. Por isso que quando você faz mestrado, eu já fiz mestrado em divindade, eu não vou entrar em pontos aqui, você vai ficar doido. Porque é muita coisa. Você vai entrar, você está no seminário de bacharel, eu vou adiantar a cirurgia do médico, isso daqui a 5 anos vai se formar ainda, então não tem jeito. Tem que fazer residência, tem um bocado de coisa. Mas só para vocês entenderem que a coisa não é tão simples assim, tá? Então, Deus aqui olhou, lá na frente ele viu que a Renata ia se decidir. Já que a Renata, não entendendo que presciência necessariamente significa interferência. Não é porque Deus sabe que ele vai interferir. Olha, se a Renata for desviar, não faz não, porque lá na frente você vai se salvar. Deus não vai fazer isso. Ele mandou a palavra, ele mandou profeta, ele mandou para você olhar e dizer assim, eu não posso. Deus não interfere, ele coloca portas para você decidir que porta você vai entrar. Porque ele seria um manipulador. Aí ele estaria lutando contra o livre-arbítrio. Então ele viu que lá na frente a Renata vai se salvar. O que ele fez? Ele determinou a salvação dela por decreto, baseado na decisão que ela vai fazer. Não significa que ele empurrou a Renata, mas ele mandou Jesus para morrer por ela. Dá uma piscadinha, Renata, olha aqui, ó. Aqui. Pegou? Porque Deus não pode interferir. O Calvino diz o seguinte: não, eu determinei que a Renata vai ser salva. E deixa acontecer, ela vai, sabe, acabou. O arminiano diz, não, cuidado, tem que perseverar, tem que ter uma perseverança, que não você pode perder aquilo que está garantido. Quem aqui teve pai e mãe? Amém? A hora que você chegava em casa, você tinha que pedir para entrar na sua casa, no seu quarto? O seu quarto estava lá garantido, a hora que você chegar está lá à disposição. Depois de casado, você pode chegar na casa do seu pai e sua mãe e entrar. E entrar no seu quarto e mexer na geladeira, porque está lá, não vai mudar. Deus mandou Jesus, disse, mandei meu filho, morri por todos e tem salvação para todo mundo. Quem crê, for batizado, será salvo. A hora que você quiser, eu estou aqui disponível. Não tem nenhum problema. Não vai faltar salvação para aquele que queira. Está pegando?
Expiação ilimitada. Isso aqui está certo. A irmã encontrou o texto? Pode ler, por favor. João 3,36, né? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E aí? Né? Segura a pergunta pro final. Segura aí. Expiação ilimitada. Quanto tempo ainda tem? Ô, Bill. Não, mas tudo bem. Volta. A morte de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, é abrangente a toda a raça humana, sem exceção. Pois o mesmo morreu por todos os pecados da humanidade. Quem fala isso são os arminianos. E sendo assim, conciliou em todos, através da sua morte substitutiva na cruz, a remissão irrestrita dos pecados. No entanto, uma graça concedida apenas aos crentes em Jesus. Creu, recebeu. Graça preveniente. A graça preveniente de Deus é tudo em todos. Ela é todo o processo do começo, no meio e o fim, de todo bem para todo bem. Sendo assim, o homem não possui capacidade de pensar, falar ou agir sem resistir ou praticar qualquer bem, nem resistir a qualquer tentação para o mal, sem a graça precedente ou preveniente, que tem a função de assistir, cooperar ou despertar. A graça preveniente é simplesmente aquela graça de Deus que convence, chama, ilumina e capacita e que precede a conversão e torna o arrependimento e a fé possíveis. Com esses atributos de escolha, o homem pode resistir sim, porque está escrito: não resistais ao Espírito Santo. Homem de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Atos 5:21. Então presta atenção. Eu tive um colega lá no Rio de Janeiro, ele não é pastor não, é um amigo de banda, tocava na banda comigo. Ele foi para um motel com uma mulher que não era a mulher dele. Ele tem uma esposa. Quando chegou na hora do ato, que ele se despiu para o ato, ele sentiu que não era de Deus que ele estava fazendo. Ele se arrependeu naquela hora e disse para a mulher: eu não posso continuar isso. Isso não está correto para mim. Peço desculpa por ter chegado até aqui. Se vestiu e saiu e levou essa mulher embora. Ele me confessou, falou que nunca mais ele fez, porque naquela hora do ato, gente, já estava despido. É um momento do pecado que não tem mais volta. Se a pessoa começou com essa aproximação, chegou até um motel, não tem, e está lá dentro já, não tem ninguém para reclamar, não tem ninguém para dizer, o ambiente é convidativo, o que mais vai, já está mesmo ali sujo, vão acabar de sujar tudo. Não, mas então nesse caso, a graça de Deus, eu creio que a graça de Deus, nesse caso, não, mas tem gente que sentiu a mesma coisa e continuou. Tem gente que sentiu o mesmo pecado, estava errado, sabendo o que estava fazendo e continuou e fez a coisa errada. Ele pelo menos foi embora. O que os arminianos dizem é que essa graça existe, tanto para o pecador, você está pregando, a graça está